A gente começa com o Vasco, que está lutando não só contra o rebaixamento, mas também pelo direito de jogar no próprio estádio com a torcida junto. Liberem São Januário. Era o que dizia a faixa no meio do gramado. Dirigentes do clube, da SAF, torcedores do Vasco e moradores do entorno do estádio assinaram um manifesto. Eles pedem a liberação imediata de São Januário, que segue interditado pela Justiça do Rio de Janeiro por falta de segurança. O Vasco vai recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília. O Vasco considera absolutamente injusta essa interdição de São Januário. Nós dispomos de todas as licenças do poder público e temos um estádio apto para jogo. O que nós vamos fazer agora é discutir com o Ministério Público que outras medidas precisam ser tomadas para tentar resolver aqui no Rio de Janeiro no Ministério Público e, ao mesmo tempo, trabalhar em Brasília. É uma decisão, na minha opinião, muito equivocada, né? Acho que qualquer clube tem o direito de utilizar o seu estádio, a torcida tem direito de estar no seu estádio. Eu espero que nos próximos dias isso possa mudar. Enquanto tenta voltar a jogar em São Januário, o Vasco se prepara para um mês decisivo, quando o assunto é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. 4 dos 5 adversários que o Vasco vai enfrentar em setembro são times que lutam contra o rebaixamento. O primeiro deles é o Bahia, domingo fora de casa. Jogo que pode marcar a estreia do francês Dimitri Payet. Zé Gabriel levou o terceiro cartão amarelo e não joga. Léo volta de suspensão e deve ser titular. Jogar na Arena Fonte Nova é muito difícil, como qualquer outro jogo no brasileiro. O foco de cada um aqui tem que ser fazer o melhor, nós, dentro de campo, para depois pensar no adversário, que no brasileiro qualquer jogo é difícil. Seja dentro de casa, seja fora de casa. O brasileiro a gente tem que estar preparado para encarar qualquer adversário. O Vasco ontem realizou um protesto pelo fato de não poder jogar em São Januário, né? E o clube tem essa hashtag aí, né? Liberem São Januário, e o clube criou uma força-tarefa para tentar resolver na justiça esse problema. Eu vou te falar, hein? De novo, vou repetir uma expressão que eu repito muito aqui. Eu hesito em usar a palavra inédito no futebol brasileiro, porque né, é um ambiente muito criativo, aí você faz uma busca na internet e acaba achando. Mas o estádio interditado por questões sociais, por questões do entorno, eu não me lembro de ter visto, né? E assim, a sensação de injustiça do Vasco, da comunidade, né, é pertinente. E é muito forte, né? O parecer do juiz, né, Marcelo? Não foi de se estranhar um pouco esse parecer do juiz, não, acho né? Foi de se estranhar bastante. Procuro ser discreto aqui, né? Mas é verdade, citando a comunidade, o entorno ali como perigoso, enfim, e por aí vai, né? De fato foi a se analisar aqui no Redação. Acho que o Vasco está certo de tentar reverter essa decisão da justiça, porque essa avaliação, de fato, aí talvez isso seja genética, né? Nós já discutimos aqui muitas vezes o fato de que o estádio é punido, né? Tem que fechar o estádio porque o estádio não é seguro. E aí depois acaba o período da punição e o estádio reabre exatamente como ele era antes, né? Quem puniu não cobra uma medida diferente, olha, o policiamento tem que mudar, né? O estádio continua lá o mesmo. Mas dessa vez parece que está se querendo uma punição definitiva para o estádio, a não ser que ele mude de lugar. Tem que arrancar São Januário dali e botar num lugar com condições sociais diferentes, o que também já traz aí um preconceito embutido, né? Pelo fato de estar naquele lugar, São Januário é diferente, né? Enfim, a gente está vivendo uma situação surreal com essa interdição de São Januário. E moramos numa cidade em que essa é uma das características do Rio de Janeiro, que é essa, né? Classes sociais, bairros sociais estão ligados, são vizinhos, né? E outra, né? A gente mostrou agora, o Bruno Lage faz uma reclamação, porque o meu time não descansa, aí vai olhar, ele descansa um pouquinho mais do que o adversário, na média. Também, no dia seguinte a essa decisão do juiz, foi só olhar um site, e é triste que a gente tenha isso, mas a função social é importante, né? Não é um site, é um perfil de rede social que monitora números de tiroteios, né? E Maracanã e Newton Santos têm números parecidíssimos com São Januário. Então, está longe de ser um problema exclusivo do estádio do São Vasco. Januário. Qual é o critério, então?
Vai ser tão difícil revertir isso? Se a base legal é tão fraca assim? É isso que tem chamado a atenção. Tá difícil. Já era para o Vasco estar com o estádio liberado, né? E não é mais a determinação esportiva, né? Não é mais o STJD, é a Justiça Estadual. E assim, é uma punição que não oferece uma solução assim viável. É a imagem que eu tenho usado aqui. Parece que pela decisão judicial a solução é arrancar o Vasco do estádio onde ele está. Não, tira daí, que aí é perigoso, leva para outro lugar. Isso não existe, né? Obviamente, isso é uma figura de linguagem. Elenco do Vasco se junta à campanha pela volta da torcida. Liberem São Januário. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Os jogadores do Vasco se juntaram à campanha que defende a volta dos torcedores ao seu estádio. O clube postou uma imagem do elenco reunido no CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, com uma faixa que pede: Liberem São Januário. Essa é a mesma faixa estendida por dirigentes e representantes políticos na quinta, em São Januário, após a reunião que debateu possíveis medidas a serem tomadas e a divulgação do manifesto que repudia a postura do Ministério Público e do Judiciário do Rio de Janeiro. São Januário está há 71 dias sem receber torcida. A última vez foi na derrota do Vasco para o Goiás, no dia 22 de junho, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. A partida terminou com episódios de violência e confronto com a polícia. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!